Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Em mais um webinar do Ibracon, é um prazer receber todos vocês aqui. Hoje com um tema super relevante aí, falando sobre ISQM em Foco, o que a revisão pelos pares revela para sua firma. Então, agradeço todos vocês que estão aqui já. Nós temos 109 pessoas já online, então, para que a gente não demore muito aqui, porque tem muito assunto para falar, só alguns recados institucionais do Ibracon. É dizer que essa é uma iniciativa, né, de uma das bandeiras da auditoria independente, que é a atividade baseada no desenvolvimento continuado, e informar que esse vídeo e todos os materiais vão ficar disponíveis daqui a alguns dias no nosso portal. Então, visite o nosso portal, que é www.ibracon.com.br, e vocês vão encontrar tudo lá. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao tema aqui, nós estamos ali no chat, então mande as suas perguntas que a gente direciona aqui para os nossos convidados, tá? Então, quem está aqui com a gente hoje? Nós temos o João Carlos Castilho, que é vice-presidente técnico do CFC, o Rogério Huckenbach, que é coordenador do Comitê do Programa de Revisão Externa de Qualidade, o CRE, e presidente da nossa 6ª Seção Regional, e a Shirley Silva, que é diretora de desenvolvimento profissional do Ibracon. Então, para começar, eu passo a palavra para a Shirley. Shirley, é com você. Obrigada, Ana. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse webinar sobre um tema que hoje está no centro, né? Em função de tudo que nós temos, né? Todo o ambiente regulatório que nós temos, então ele está no centro da transformação, é mais um componente que está no centro da transformação da nossa profissão, que é a gestão da qualidade nas firmas de auditoria, né? Ele está ali muito próximo também da utilização da inteligência artificial em nossos trabalhos, mas como gerenciar esse processo de grandes transformações na nossa profissão? Então, esse webinar hoje, ele nos convida, né, a todos nós, auditores, a refletir um pouco, né, e reguladores também, a refletir um pouco sobre essas mudanças relevantes que nós temos no nosso processo de gestão de qualidade, tá, e de controle de qualidade. E talvez seja, e isso que nos traz aqui, não é, com os dois panelistas que estão comigo aqui, que é trazer um pouco do olhar do regulador também, né? Então, nós temos aqui o Conselho Federal de Contabilidade, representado pelo vice-presidente técnico, João Castilho, mas também o Rogério Huckenbach, que coordena o CRE, né, que atua no processo de revisão de pares, e aqui a gente tratar de uma forma um pouco mais, eu diria, o objetivo desse seminário, desse webinar, não é, de fato, um treinamento sobre as normas de qualidade nas firmas de auditoria, mas sim a gente tratar de uma forma mais prática, né, e nos colocar a refletir um pouco sobre essas mudanças, né? Então, aqui já agradecendo a todos pela participação e incentivando a participação também das pessoas, encaminhando perguntas, não é? A vocês que estão aí na audiência, então nos encaminhem as perguntas, as dúvidas que vocês tenham, mas, novamente, o propósito desse webinar não é, de fato, ser um treinamento, né? É muito mais a gente tratar aí muito com a visão, com foco de como a revisão de pares, né, revela algo para a firma de auditoria no tocante à ESQM, que são as normas de qualidade das firmas de auditoria. Então, só complementando, eu sou a Shirley Silva, sou diretora de desenvolvimento profissional do Ibracon Nacional, mas também sou sócia de auditoria e lidero na firma a qual eu sou sócia, eu lidero a prática eu lidero todo o projeto de operações referente à implantação e ao monitoramento de SQM em 18 países da região da América Latina. Então, eu tenho também essa experiência na prática de lidar com o tema de SQM. Então, já aqui entrando na nossa apresentação, se possível, por favor, Ana, próximo slide. A gente preparou uma apresentação muito mais objetiva, somente para guiar a gente aqui. Então, hoje, quais são os objetivos desse webinar? A gente vai falar um pouquinho
da transição SQC para SQM, né, já cortando o I do International, a gente no Brasil internacional, né, a gente tira, porque de fato a gente já internalizou isso na nossa cultura, então a gente traduz pronunciamentos, como também traduz as normas, então esse é o benefício do Brasil estar integrado com toda a comunidade internacional. E aí o outro olhar que nós vamos dar para esse webinar é a conexão com a revisão dos pares, né, com o processo feito pelo CFC, pelo CRE, né, insights práticos para as firmas, né, e como o IBRACON pode apoiar nessa jornada, né, e como nós, na realidade, não é pode, como nós já temos apoiado nessa jornada, e, obviamente, deixar aí algo para tratar um pouco das ações do próprio CFC nessa agenda. Próximo slide, por favor. Então, já entrando na temática, falar um pouquinho da linha do tempo, né? Então, até 2022, nós vínhamos numa jornada ali que eram os sistemas de quality control, né? Os sistemas de qualidade nas firmas de auditoria, né? Então, isso aconteceu até 2022, e a partir de 2022, nós tivemos as ISQM, né, que é International System of Quality Management, que para nós, né, no Brasil, são as NBC PA 01, que é gestão de qualidade para as firmas de auditores independentes, e a partir de 2023, se somando ao conceito de gestão de qualidade, entra a SQM2, que é a NBC PA 02, revisão de qualidade do trabalho, aí mais no nível de engagement. Vamos verificar que um trata da temática da gestão da qualidade na firma como um todo, e o outro entra mais na questão do próprio aspecto do revisor de qualidade, né? Algumas firmas chamam do sócio revisor de qualidade do trabalho. Bom, e aí como é que é? O que aconteceu, né, a partir de 2022? É uma mudança de paradigma. Por quê? Porque passamos a ter uma abordagem de qualidade muito mais baseada em riscos, na identificação de riscos, e quando você mapeia os riscos, você vai identificar ou implementar controles para assegurar que aqueles riscos estejam cobertos e monitorados. Então, se antes nós tínhamos um sistema de qualidade baseado em controle, checklist, e um sistema mais reativo, numa visão de SQM, nós temos um sistema mais baseado em gestão da qualidade nas firmas, um sistema mais integrado, onde as diversas áreas ou seções, elas se integram para compor esse sistema, né, de gestão de qualidade. E aqui a gente diz, olha, é um processo mais proativo, né? Então, a firma tem que monitorar esse sistema ao longo do ano, porque há um processo de certificação, né, da própria firma com relação ao seu sistema de gestão de qualidade. Próximo slide, por favor. Então, colocando aqui como é que vem, né, essa evolução da norma. Então, a gente tem a SQC 1, né, que tratava do controle de qualidade, SQM tratando da gestão da qualidade, e a SQM 2 tratando da revisão da qualidade no nível de projeto, de engagement, que é o próprio papel do revisor de qualidade. Então, as normas, então, desaparece a SQC, entra a SQM, e aí SQM1 e a SQM2, tá? Próximo slide, aqui foi mais para a gente contextualizar como é que as normas estão, mas quais são, então, Shirley e público em geral, quais são as principais diferenças entre uma norma e outra? Bom, uma norma, ela se baseia, né? E aí vamos colocar primeiro o SQM, porque já está, como eu falei, entrou em vigor a partir de 2022, então a gente já tem a norma vigorando a partir de 2022, primeira certificação, primeira revisão em 2023, então a gente já tem a norma já vigente, então vamos começar por SQM, e aí a gente faz essa comparação um pouco com, embora a gente já tenha falado um pouquinho, mas a gente faz essa comparação com a norma anterior, né, que nós tínhamos, que era uma norma que estava mais baseada em controle de qualidade, não em gestão da qualidade. Então, quando a gente olha, esse é um processo de avaliação de risco da firma, né? Então, ele está sustentado em alguns pilares, né? Governança e liderança, requisitos éticos que são relevantes, aceitação e continuidade de clientes, né, e de trabalhos específicos, então a necessidade de ter um controle de aceitação de clientes e de projetos, um tema altamente atual e relevante no contexto que estamos vivendo aí, principalmente nas discussões que estamos tendo
no mercado de fundos, entender quem é o cliente, né? Quem é o dono desse cliente, quem é o ultimate, né? Como a gente chama, o último beneficiário desse cliente. Então, entender quem é o cliente, entender se a firma tem condições de estabelecer um relacionamento com aquele cliente. Então, tudo isso passa por esse processo hoje de gestão, sistema de gestão da qualidade. A própria execução do trabalho, né, e aí entra também a SQM2, trazendo a importância e a relevância cada vez maior do Engagement Quality Review, ou do sócio responsável pela revisão da qualidade daquele projeto, daquele trabalho, né, os recursos necessários para a execução daquele trabalho, né, e os investimentos necessários, e obviamente aqui entra todo, inclusive os aspectos relacionados à utilização de recursos de inteligência artificial também, informação e comunicação, porque o que se observa no sistema de gestão de qualidade é que depende muito do enfoque que a liderança dá, é aquilo que a gente chama de top-down approach, do enfoque que a liderança dá na comunicação, né, da importância desse sistema dentro da sua firma. E isso aí contagia do sócio ao trainee, né, se a gente pensar numa estrutura completa, numa pirâmide completa, numa firma de auditoria. E, obviamente, é o processo de correção, de monitoramento, correção, o termo que a gente utiliza muito, que é remediação de eventuais falhas nos controles. Bom, isso muda o enfoque, por quê? Porque na norma anterior nós tínhamos um processo muito voltado ao controle de qualidade, né? Então, ali, muito a liderança da firma com essa responsabilidade, então, muitas vezes com pouca segregação aí até de funções. As exigências éticas eram relevantes, os processos de aceitação, mas ainda assim não com muito olhar no controle, né? No exercício deste controle, né, através de um sistema de gestão dessa qualidade, onde você primeiro identifica quais são os riscos associados e implementa controles. No olhar da SQC, isso tudo estava muito mais voltado ali a checklists, onde se verificava de fato que o controle foi executado em algum momento ali ao longo do processo da auditoria. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, e aí, olhando essa estrutura básica da SQM, né, nós temos os aspectos relativos à governança, ética, independência, recursos, execução, monitoramento, mas aí entra a questão da revisão pelos pares, né? Então, as firmas de auditoria, e aí, independente do porte, mas considerando os aspectos relacionados à escalabilidade, obviamente, nós temos no Brasil diferentes firmas de auditoria com diferentes tamanhos, diferentes portes, então a escalabilidade ela é fundamental também na análise de USQM. Não significa, a firma não está isenta da aplicação do sistema de gestão de qualidade, ele é aplicável a todas as firmas, mas a escalabilidade, obviamente, ela vai ser diferente em função do porte da firma, né? Mas esse é um tema importante, porque aí nos conecta com o aspecto da revisão dos pares, né? Então, o que é feito, né? Então, é feita uma avaliação da conformidade. Bom, as firmas estão realmente seguindo, as firmas de auditoria no Brasil estão seguindo o sistema de gestão de qualidade de acordo com o prescrito pela SQM? Qual que é esse olhar? Qual que é o olhar do CREA? Como é que está sendo feita a avaliação da qualidade desses trabalhos, né? Como é que está sendo avaliado o sistema da firma? A avaliação está sendo baseada realmente em risco? Como é que estão as evidências? Porque esse é um outro aspecto que a SQM traz, muito forte, né? Você precisa evidenciar a execução do controle, né? Então, como é que estão essas evidências? Onde estão, então, para a gente, auditor, né, evidência é papel de trabalho, né? Então, onde estão documentados esses papéis de trabalho que evidenciam a execução dos controles que suportam o sistema de gestão de qualidade da firma de auditoria. E, obviamente, há uma ênfase também aí no julgamento profissional, porque toda essa parte de avaliação de risco e implementação de controle, ele vai também estar apoiado em julgamento profissional. E, obviamente, isso também nos conecta muito com o IFRS, né? O IFRS já nos trouxe esse olhar de julgamento profissional muito atrelado, mas a necessidade de deixar também a evidenciação de como foi exercido esse julgamento profissional, né? Então, documentar isso também é um aspecto importante. Então, tudo isso conecta as normas de qualidade com o processo de revisão de pares. Então, aqui, e aí, obviamente, já vou
puxar aqui os meus colegas, né, que estão aqui nesse painel. Então, o meu propósito aqui era fazer um geral da norma, mas trazer já os meus colegas aqui, o Rogério Huckenbach e o João Castilho, para a gente falar um pouquinho sobre os achados recentes da revisão, algo que seria um diagnóstico preliminar, não é? E também as boas práticas. Então, aqui já falando de forma geral, porque cada um deles vai aprofundar um pouco nessa discussão aqui no webinar, mas já trazer um pouquinho o que a gente tem, assim, de maneira geral, escutado, e a gente tem, o IBRACON tem tido muitas interações com os reguladores, né, com os nossos reguladores, com o CFC, o CRE também, e já deixando aqui o nosso agradecimento a eles por nos apoiarem nessa iniciativa. Mas o que a gente tem, muitas vezes, é risco mal definidos ou mal identificados, ou, por vezes, até não ter identificado o risco, já ter implementado o controle, né? Controles genéricos, ou seja, controles que não necessariamente cobrem aquele risco, né? A falta de monitoramento, então, implementei o controle, mas eu não estou monitorando como esse controle está sendo executado ao longo do ano ou num determinado período, né? E aquela questão que é crucial para nós auditores, que é a documentação. Muitas vezes a documentação não é suficiente, e a gente tem sempre aquela máxima na auditoria que diz o que não está documentado não está feito, né? Lembrando que nós também, o sistema de gestão de qualidade das firmas não somente está sujeito à revisão por parte do Conselho Federal de Contabilidade, mas também de outros reguladores, como, por exemplo, CVM, SUSEP, Bacen, outros reguladores podem também revisar o sistema, lembrando que ele é um sistema onde a firma tem a responsabilidade por essa gestão, né? A própria firma tem a responsabilidade por essa gestão, mas ela faz uma declaração de que atende os quesitos da norma, né? Então, anualmente, a firma tem que declarar isso. Então, ao fazer essa declaração, ela coloca público que avaliou isso. Então, ao fazê-lo, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Então, um diagnóstico preliminar, assim, obviamente, em função até da própria, vamos dizer assim, do pouco tempo da norma, a gente ainda tem uma baixa maturidade na implementação da norma, uma cultura que ainda é nossa, né, uma cultura de compliance, uma cultura muito de checklist, e eu digo que essa cultura, pela minha pequena experiência com os demais países da nossa região aqui da América Latina, a experiência confirma que não é um traço exclusivo do Brasil, a necessidade de ter e de querer um checklist para poder ir lá e ticar, não é? Um relatóriozinho, tá bom, então eu tenho isso, então sai ticando. Então, essa cultura é da América Latina, de fato. O pouco uso de dados também, e obviamente aí até a própria utilização de outras ferramentas para apoiar nesse processo. Bom, boas práticas, né? O que a gente tem observado muito naquelas inspeções que têm tido um resultado positivo, né? E aí, já pegando os inputs também deles, definição de objetivos claros, né? Objetivos de controle e riscos mais claros, definir indicadores de qualidade, né? Que são os KPIs, né? O próprio monitoramento contínuo e liderança envolvida. Nenhuma surpresa em relação a isso, a gente utiliza aquela expressão inglesa, que nos diz muito, né, top-down approach, ou aqui o nosso jargão manda quem pode, obedece quem tem contas a pagar, ou juízo, né? Antigamente era juízo, hoje a gente usa tem contas a pagar, mas não é só o manda quem pode, né? Mas é muito a liderança define o tom também. Então, se a liderança enxerga com seriedade a importância do sistema de qualidade, isso se replica, né? Isso perpassa as outras categorias profissionais e todos passam a entender da importância da implementação de um sistema de qualidade, da maturidade que nós iremos alcançar, não tenho dúvida, no Brasil em relação a esse processo. Próximo slide, por favor. Já me encaminhando para o meu fechamento, quais são os riscos, então, para as firmas de auditoria em relação a isso? Primeiro, subestimar as SQMs. Por quê? Porque como não é um exercício meramente de compliance, é um exercício de gestão de qualidade, e não completar um checklist ao final do ano dizendo que você tem esses controles. Então, é um exercício de gestão, de monitoramento, de retroalimentação em relação a eventuais deficiências ou falhas encontradas na execução do controle. Então, muitas vezes as firmas subestimam esse processo e aí acabam não conseguindo, ao longo do ano,
de fato, ter um sistema de gestão de qualidade, né? A falta de integração, principalmente entre as diversas áreas, né? Quando a gente tem diversas áreas numa firma de auditoria, né? Você tem área de recursos humanos ou de talento, você tem, às vezes, um time de impostos que apoia também os trabalhos, lembrando que as SQM são aplicáveis a trabalhos de asseguração e auditoria, né? Então, quando a gente fala de um trabalho de auditoria, por vezes temos que incluir um especialista de impostos, então também essa integração ela é importante, porque ter a capacitação adequada e ter o olhar adequado de que os controles precisam passar pelas áreas que também dão apoio ao trabalho de asseguramento ou de auditoria, ele é importante. E um item que, obviamente, não menos relevante é a falta de capacitação adequada em relação ao entendimento da norma, né? Do que a norma, de fato, ela pede. Bom, tendências futuras, o que a gente pode já sinalizar aqui, já antecipando um pouco, maior regulação, né? Vem aí para as firmas que são, para as empresas ou as firmas que são registradas no PCOB, vem aí o requerimento do QC 1000 para nós, né, que é a regra do PCOB em relação às normas de qualidade das firmas de auditoria, guarda alguma proximidade com... E aí, obviamente, só se aplica aquelas firmas de auditoria que são registradas no PCOB, a gente sabe que, especialmente no caso das firmas pequenas, elas não têm esse requerimento, das firmas muito menores não têm esse requerimento, porque muitas vezes não tem clientes, mas às vezes pode ter uma firma de médio porte que faz algum trabalho de registrar e mantém um registro no PCOB, né, no mercado americano. Então, ela tem que seguir também, além da SQM, tem que seguir o QC 1000, que é requerido a partir de 15 de dezembro de 2026, portanto, esse ano também. Entra também, então, o que vem de tendência, né? Entra também a asseguração de sustentabilidade, ela entra em escopo, né? Então, é um outro trabalho, né, que não estava, no caso de algumas firmas, ainda não está no radar, né, porque as assegurações, elas foram até o ano de 25, foram assegurações limitadas com poucas empresas, né, então elas entram em escopo, elas já estavam no escopo da SQM, mas tivemos pouquíssimos relatórios no mercado brasileiro de asseguração de sustentabilidade, especialmente no tocante a S1 e S2. Tivemos só 2 empresas no ano de 2024, para o ano de 2025 temos mais 7 empresas, totalizando 9 empresas, portanto, potencialmente um número de firmas de auditoria muito pequeno, ainda impactado, e ainda assim, quando a gente define escalabilidade, esse talvez não seja um serviço que seja material para se trabalhar, não é? Em termos de SQM. Mas a tendência, né, com a 193, onde todas as empresas listadas estarão obrigadas a elaborar, e, obviamente, quando a gente vê que há uma evolução nos requerimentos de sustentabilidade, então, obviamente, esse serviço entra em escopo também. E a utilização de data analytics, esse é outro desafio também, é uma tendência futura, mas é um desafio, obviamente, para todo... E AI, obviamente, inteligência artificial também é outro desafio, que compõe aí esse arcabouço de normas de gestão de qualidade, né? Bom, conclusão, SQM é transformação, é um processo contínuo de melhoria na qualidade naquilo que fazemos. O próprio processo de revisão dos pares, ele revela, e a evolução que nós temos tido ao longo dos anos, a partir da implementação do SQM, isso revela a maturidade do nosso mercado, né? E qualidade, manter qualidade nesse processo representa também uma vantagem competitiva, né? A gente sabe que, obviamente, as empresas, e aí o Roquembar, o João podem compartilhar um pouco mais, quais são os impactos também para as firmas que não são aprovadas, né, no processo de revisão. Bom, então essa era a conclusão, mas eu ainda tenho mais um slide aí, talvez 2. Vamos para o próximo slide? Bom, vamos lá. Como é que o Ibracon tem, aqui já seguindo um pouquinho, como é que o Ibracon tem seguido nessa jornada, né, de apoio? Então, nós iniciamos essa agenda em 2021, nós tivemos um treinamento, né, sobre SQM1, um treinamento muito mais teórico, tratando e cobrindo muito mais a norma, né, e como ela se aplicava. Então, foi um treinamento de 24 horas, tivemos em torno de mais de 50 participantes,
o que significam 50 firmas que fizeram esse treinamento. Depois seguimos na jornada aí no ano de 2022 com o módulo 2, né, que nós chamamos de módulo 2, que era um módulo que trazia mais casos práticos, com um apoio muito grande das firmas de auditoria que já haviam ou estavam já implementando ou concluindo a implementação do seu sistema de gestão de qualidade em suas firmas, e, portanto, já trouxeram para esse treinamento exemplos práticos, modelos, inclusive, de papéis de trabalho, que foram, inclusive, disponibilizados, de análise, que foram disponibilizadas a esse grupo que participou desse treinamento. Também nós tivemos mais de 50 participantes. E aí nós seguimos, né, 2023, 2024, disponibilizamos os treinamentos também no formato EAD, o que é importante também, porque nós sabemos que a nossa agenda, de fato, a agenda de auditoria é uma agenda que a gente tem prazos, especialmente e principalmente o tempo todo, e esse ano, particularmente o ano de 2026, ainda mais desafiador, porque nós temos a reforma tributária na agenda, nós temos a própria asseguração de sustentabilidade aí, para o ano de 2026, uma asseguração razoável, né? Então, que também precisa antecipar, embora a asseguração seja, o relatório seja entregue no ano de 2027, mas nós temos que organizar as equipes, treiná-las, capacitá-las. Então, nós temos 2 itens concorrentes e temos 2 itens que fogem ao nosso controle. Obviamente, são 2 temas, a Copa do Mundo, né, que colocam uma pressão em toda a nossa agenda, e a própria eleição majoritária também esse ano. Então, temos no ano de 2026 uma agenda bastante concorrida, e o IBRACON segue aí ofertando treinamento no tocante a SQM. Então, aqui a gente tem esse slide que passa também pela questão dos estados que têm se envolvido e participado dos treinamentos do IBRACON, então, notadamente, uma forte participação aqui de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, mas aqui já no Nordeste, a gente tendo aí, eu como boa nordestina, né, já mirando aqui, Pernambuco, eu sou baiana, mas Pernambuco daí é o nosso champion aí, é o nosso campeão para a região Nordeste. Próximo slide, por favor. Já finalizando, né? Bom, então o que a gente tem? Pode passar, vamos lá. Aqui é um recorte do ano de 2025, o que nós verificamos em 2025, uma procura bem maior, né? Um número de inscritos maior, um número de firmas atendidas muito maior, e alguns comentários, e os comentários muito positivos em relação ao treinamento do IBRACON, principalmente com foco na experiência prática. E o que nós fizemos no ano de 2025? Nós trouxemos e convidamos as firmas de pequeno e médio porte a nos apoiar, né? Porque, obviamente, o olhar de uma firma maior, né, das firmas maiores, a firma maior, ela tem toda uma estrutura que, inclusive, vem muitas vezes de fora, né, da rede internacional, com os processos muito bem desenhados, os controles, os riscos muito bem mapeados e identificados. A maior dificuldade está aqui na gente fazer essa escalabilidade para as firmas de auditoria de pequeno e médio porte. Então, foi esse trabalho que foi feito, numa percepção de que não dá para a gente replicar o que tem numa firma maior, nas firmas que têm uma escala menor. E aí nós trouxemos exemplos concretos de empresas que nos apoiaram neste treinamento, que eram essas firmas de pequeno e médio porte, e eu acho que por isso também o maior sucesso deste treinamento e uma maior adesão também. Pudermos ir para o próximo e último slide, para eu poder convidar o Kemba. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos um convite para a nossa seleta audiência aqui. Se inscrevam, nós estamos com a jornada de SQM para o ano de 2026 em aberto, então nós já estamos aí com um olhar muito forte para casos reais e teoria aplicada, então, de fato, são modelos de como documentar, de como identificar riscos, de como documentar controles, de como ter um mapeamento adequado do seu sistema de gestão de qualidade, inclusive fazendo toda a parte de monitoramento e remediação, mas também já o olhar na SQM 02, que é a formação de revisores de qualidade, né? O que se espera do sócio, ou do profissional, ou do executivo revisor de qualidade, né? Então, aqui, num desconto específico para esse grupo, para esse seleto grupo que está participando conosco, hoje nós temos o cupom de desconto, né, para inscrição nesses treinamentos. Então, eu encerro aqui convidando a todos a participar, encerro a minha apresentação, mas continuarei aqui interagindo com os nossos
os nossos dois outros panelistas, mas deixo aqui o convite e estará aqui compartilhado no chat o cupom de desconto para que vocês se inscrevam no nosso treinamento e teremos um prazer de ter vocês na nossa audiência. Bom, e aqui eu já passando aqui a palavra para o doutor João Castilho. Por favor, João, traz um pouquinho para a gente da visão do CFC neste processo e, obviamente, já parabenizando o nosso vice-presidente, João Castilho, que assumiu agora a vice-presidência técnica no Conselho Federal de Contabilidade. Então, mais uma vez, parabéns, Castilho. É um prazer tê-lo conosco aqui. Boa tarde, Shirley. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o Ibracon por essa iniciativa, por todo esse trabalho. O CFC, quando foi lançado esse webinar, eu fiz questão de participar desse bate-papo com as empresas, mostrando que o CFC, como administrador do programa, a gente dá apoio total ao programa de revisão, que nós estamos aqui para escutar as empresas, para fazer as adaptações necessárias, para mostrar a evolução do programa. Tem a questão da confiança pública, que é uma bandeira dessa gestão do Conselho Federal. Então, fizemos a questão de estar aqui com vocês para bater esse papo aqui nesse webinar. Eu vou falar um pouco aí da evolução do programa para vocês, e depois vai entrar o Rogério Rockenbach. O Rogério Rockenbach tem sido peça-chave desde o início lá da criação do CRE, na administração na execução desse programa junto com os outros componentes. Lembrando aí, né, Chile, que todos os trabalhos nossos aqui, Ibracon, CFC, o CRE, todos de participação voluntária, nós fazemos isso aqui pela profissão, para desenvolvimento da profissão. Então, estamos aqui para colaborar. Nós também, todos aqui são sócios de empresas de auditoria, são gestores de empresas de auditoria. Nós compomos juntos esse grande trabalho. Bom, primeira questão aqui, pode passar o primeiro slide. O que eu queria destacar para vocês, acho que é um tema que um note mais importante aqui da nossa conversa, é a questão da autorregulação. Então, quando foi criado o programa do CRE atende a CVM, atende uma exigência do regulador, né? O CFC, como regulador, administra o programa, mas nós temos esse programa do CRE, todos vocês conhecem bem, mas é autorregulação, a gente regular a gente mesmo. Então, o programa de peer review, revisão dos pares, é um passo super importante para o desenvolvimento da profissão e da sociedade. Essa regulação, autorregulação, tem outros modelos, né? Tem outras exigências em outros países, tem o PCUB, que faz a regulação independente, não é autorregulação, mas a gente acha muito interessante essa autorregulação. Então, sempre conversar sobre o desenvolvimento disso, sempre dar força para a autorregulação, que a gente entende aí que a gente vai chegar num mercado mais maduro, mais evoluído, com as práticas melhores da auditoria. Aqui um breve histórico da evolução do programa. O programa teve início lá em 2001, e nesse momento da realização do programa, os processos todos eram físicos. Tinham planilhas Excel, mas tinha pasta física. As pastas eram circuladas entre os revisores, revisor revisado, era passado para os administradores do programa. E, então, isso aqui era um trabalho grande, mas muito manual quando foi aberto. Eram poucas normas de auditoria, eram 14 naquele momento, e o comitê eram formados por 4 membros. Hoje o comitê são 8 membros, é um comitê de gestão do Conselho Federal de Contabilidade, e o Conselho Federal de Contabilidade indica 4 membros, e o Ibracon também indica mais 4 membros, todos da área de auditoria, todas pessoas experientes que têm prática no dia a dia da profissão. Vamos na seguinte. Bom, aí o programa, a gente queria mostrar para vocês aqui essa evolução do programa. Então, teve a nossa adoção dos padrões internacionais, entraram novas normas de auditoria, entraram mais para o total de 37 normas, e o programa foi se adaptando. O questionário teve várias alterações, teve as alterações grandes, teve em 2011, 2017, 2023, e em 2009, pouco anterior, foi criado o sistema para revisão, para agilizar todos os processos. Então, todo aquele processo manual, pastas,
ida e vinda de documento. Nós trabalhamos aí num programa para agilizar todo esse trabalho de revisão. Vamos na seguinte. Em 2019, além dos gestores do programa do CRE, foi criado também um grupo assessor. Foi feita uma evolução, um regimento interno do comitê, para a gente poder atender melhor as empresas, as firmas. Hoje, registradas, sujeitas ao programa, são 319 firmas que temos na nossa base, todas passando, revisadas no mínimo uma vez no ciclo nosso de 4 anos. E esse grupo gestor, temos aí 3 pessoas do grupo gestor do CFC, pessoas experientes, que vocês têm acessado aí ao longo desse tempo. Então, reforçar que esse grupo gestor, o André Augusto está aqui com a gente também, o grupo de gestor está à disposição de vocês para as dúvidas. A gente quer ter essa proximidade com essas empresas, com as empresas de auditoria, que é o nosso público. Então, fique à vontade aí para esse canal de comunicação, para sugestões, para dúvidas, para esclarecimentos. A gente está disponível para todas as empresas que são componentes aí do nosso sistema. Podemos aí na seguinte. Aqui o grande recado que eu queria dar para vocês. O sistema, nós temos coletado ao longo do tempo todas essas revisões do questionário, do checklist e do sistema, elas tudo são objeto de sugestão de vocês. Então, o revisor, revisado, tem feito aí essas sugestões, e a gente tem na nossa diretriz, no nosso programa de trabalho, a gente tem feito as implementações que vocês vêm sugerindo. Então, para 2027, 2026, a gente já tem o programa rodando para os que foram sorteados, foram selecionados para fazer a revisão em 26, mas em 27 a gente vai ter umas implementações do sistema que acreditamos aí que vai atender grande parte aí das solicitações. Então, a primeira delas é a possibilidade de fazer uploads do sistema. Planilhas Excel, vocês vão montar, buscar as respostas do local no Excel e vão fazer os uploads. O sistema vai permitir fazer esses uploads. O segundo grande ponto do programa, que também foi sugestão de vocês, é o preenchimento em partes. Então, pode ser feito upload em partes, preenchimento em partes, salvamento em partes. Então, pode ser feito de forma segmentada, todo esse preenchimento do sistema. E a terceira grande mudança, que também era até agora um grande trabalho ou um grande retrabalho, são as questões, o bloco de questões não aplicáveis. Quando não são aplicáveis, vocês vão preencher algumas questões específicas e as outras questões já vão ser eliminadas como não aplicáveis. Então, aquela repetição que vocês fazem, que vocês preenchem, ela não vai ser mais necessária, ela vai ser de forma automática, para buscar toda essa agilização no processo de revisão. A gente vem coletando outras sugestões de vocês, né? A gente vai colocar no nosso programa de melhorias, mas essas 3 grandes alterações vão ser implementadas já para 2027. Então, a gente está conversando sobre um programa sobre um treinamento já no segundo semestre com novas implementações. Isso aqui vai estar no objeto aí dos treinamentos. Importante a participação, principalmente para quem está se propondo a ser revisor, para poder orientar melhor, para poder fazer as questões operacionais melhor aí ao longo do trabalho. Acho que tem mais um. Bom, como eu falei para vocês, né, eu fiz questão de estar aqui nesse webinar como representante do Conselho Federal, como regulador, dizer que a gente está junto de vocês, a gente vai estar sempre na ponta para conversar com vocês, para escutar vocês. Nós temos aí tivemos conversando com o Bracon sobre melhoria, devido às normas de qualidade, sobre melhoria no nosso checklist, no nosso programa. Nós estamos estudando isso, uma grande melhoria nesse programa de trabalho, no checklist. Vamos fazer tudo conectado com a CVM, nós não fazemos nada sem uma boa conexão com a CVM, afinal o programa é para atender a CVM.
mas a gente vai estar estudando melhorias operacionais, melhoria de qualidade no nosso programa e em todo o processo. Então, na sequência, a gente tem um compromisso aí com o CVM por essa conexão, de estar fazendo melhorias contínuas e estar passando para vocês através do programa. Então, era isso que eu tinha de recado para dar para vocês aí, do ponto de vista de gestão do Conselho Federal de Contabilidade. E na nossa programação aqui está o Rogério Rockenbach, que faz o trabalho duro, o trabalho operacional, o trabalho de gestão do comitê, que vai falar na sequência para vocês. Obrigado a todos. João, muito obrigada. Eu acho que você trouxe um ponto que é essencial, né? Eu acho que nós somos uma das poucas profissões que ela é autorregulada, né? E para alcançar esse patamar, né, autorregulada, autorrevisada, eu acho que se dá exatamente dessa capacidade de coordenação do próprio CFC com os demais reguladores. Então, eu acho que é isso que nós temos, e obviamente o IBRACON aqui para criar esse espaço, e já deixo aqui os nossos agradecimentos à sua colaboração contínua, contribuição conosco, e obviamente continuamos juntos nessa jornada. E aí, como você já convidou, vamos trazer o Rockenbach aqui para trazer um pouco da visão e da perspectiva do próprio CRE, mas também lembrando que o Rockenbach aqui, como ele mesmo gosta de falar, né, Rockenbach, você tem 2 chapéus, então você também é um presidente de uma regional do IBRACON, então você tem 2 olhares, né? Então, Rockenbach, convido você aqui a trazer um pouco desse olhar do CRE, mas também do próprio IBRACON do outro lado, né? Acho que o Rockenbach acho que ele caiu. deve. Acho que ele caiu aqui. Ah, ele está Bom, aqui no. Tá aí? Tá aqui. Rockenbach? Boa tarde a todos. Boa tarde, escutamos você, querido. Tudo bom? Primeiro eu queria dizer assim, ó, para aqueles que ousam dizer que auditores não estão interessados em mudanças e melhorias, temos 200 pessoas aproximadamente participando deste evento hoje, justamente em busca de qualificação, em busca de conhecimento, em busca de entender desafios e oportunidades, né? Então, meu parabéns amplo, meu abraço afetuoso a todos aqueles que abrem mão do seu tempo precioso de trabalho, em época ainda de fechamento de clientes retardatários, né? E está aqui justamente para buscar alguma coisa. Eu queria dizer o seguinte, né? Não existe profissão forte sem entidades fortes, né? Então, eu sempre digo nos eventos o seguinte, gente, se associa ao IBRACON, entra lá. O valor é acessível a todo mundo. Tem uma série de vantagens. Convido a acessar o site do IBRACON, convido a entrar lá no link da parte do desenvolvimento profissional. Vocês vão se surpreender com a quantidade de treinamentos qualificados que o IBRACON está oferecendo, nos mais variados temas, em todos os aspectos da auditoria, tributária, sustentabilidade e assim por diante. Assim como eu queria convidar também a todo mundo entrar lá no site do CFC, que o CFC divulgou ontem, hoje, não sei, eu confesso que vi hoje, mas o CFC divulgou lá um treinamento de reforma tributária do consumo, que será em 18 módulos, o primeiro a partir de 12 de maio. Sabe o que é isso? Isso é contraprestação da anuidade que se paga, né? Então, profissão forte se faz sim com entidades fortes. Mas, trazendo o nosso objeto aqui do ponto de vista, o título do webinar é o que a revisão pelos pares revela para a sua firma. Eu digo objetivamente o seguinte, quanto melhor for a contratação do revisor, melhor será o produto positivo de que uma revisão vai dar de caminhos para que a empresa precise trilhar, né? Então, se tem uma primeira dica, a primeira dica é a seguinte, contratem sempre, vai fazer a revisão, contratem o melhor revisor que puderem, certo? Aproveitem este trabalho. E aí a gente fica com algumas questões vinculadas, evidentemente, ao seguinte, gente, quem contrata revisor precisa acompanhar a revisão. Quando a gente olha lá o resultado final das revisões, quantos não foram aprovados, quanto isso, quanto aquilo, nós vemos lá que tem uma série de não aprovados que não estão sendo aprovados por não estarem acompanhando a revisão. Porque tem não aprovado, por exemplo, que é por conta de que o revisor não selecionou um cliente que era obrigado a entrar na amostra.
Então, assim, ó, vamos trabalhar no sentido, né? Tem que acompanhar a revisão, tem que discutir os pontos, tem que entender o conceito de deficiência significativa de outras deficiências, tem que entender que descumprimentos de norma conversam com o relatório, né? Tem que compreender que deficiências não, outras deficiências que não significativas conversam com o relatório, com o memorando, né? que o revisor emite, certo? E isso tudo vai numa crescente. É verdade que passamos aí, esse ciclo de 4 anos, ele encerra agora nas revisões de 2026. A partir de 2027 começa o primeiro ano do novo ciclo. Esta é a regra. Lembrando sempre, gente, o programa é da CVM, né? Às vezes, dirigem questões do ponto de vista para o CFC, para o IBRACON, né? Mas é um programa que a CVM é proprietária do programa, certo? A operacionalização é do CFC e é do IBRACON. Então, assim, vamos ter cuidado com o revisor, vamos escolher. Outra coisa importante que eu quero provocar todo mundo, assim, ó, vamos cada um nos propor a fazer a revisão. Fazer revisão é um processo excelente para firmas de médio e pequeno porte, do ponto de vista de fazer ao mesmo tempo um trabalho e uma revisitação a todo o seu processo. Certo? Às vezes, alguns revisados alegam alguma dificuldade em achar revisores. Vamos todo mundo se propor a revisar. É um programa de revisão de pares, é um programa que todo mundo, se entrar para revisar e também for revisor, vai acabar desenvolvendo e contribuindo. Porque vamos lembrar que ao final do dia, ao final do ciclo, ao final da revisão, o que interessa para todo mundo, para nós, para as entidades, para os reguladores, para o mercado, o que interessa para todo mundo é que a gente consiga ter feito a melhor auditoria possível e que atenda a norma. Esse é o desafio. O desafio não é de punir, o desafio não é de multar, o desafio não é de suspender, o desafio não é nada disso. Tanto que o João mesmo falou agora que o pessoal do CREA lá, que é do grupo assessor, funcionários de carreira do Conselho Federal de Contabilidade, que fazem parte do grupo assessor, eles estão à disposição. Estão à disposição para trocar uma ideia, estão à disposição para esclarecer uma dúvida, estão à disposição. Certo? O nosso programa de revisão, aqueles que acham que, por causa do nome, né, que acabou ficando revisão pelos pares, né, ele não é um programa puro e simples de revisão pelos pares. Ele tem interação do grupo assessor, ele tem diligências feitas pela equipe do grupo assessor. Então, ele é um programa né, multi-estruturado, certo? De diligências feitas pelo grupo assessor, de revisões, de relatores fazendo indagações, né? Integrado isso dentro de um processo com o Conselho Federal de Contabilidade, com o IBRACON, com a CVM, e que olha assim, tem gente no mundo gostando do nosso modelo. Não é nós elogiando que está bom ou está ruim. Gente, vamos lá. Todo mundo aqui, imagino eu, né, perto de 200 que estão aqui, são auditores. Militam diariamente na auditoria. A gente sabe quanto está difícil, a gente sabe quanto está exigente, mas assim, ó, é o mercado que está ficando mais complexo. Entendeu? Por que não tem 2 programas, um para empresa pequenininha e um para empresa maior? Porque todos estão inscritos na CVM. Essa é a visão do regulador. Certo? Se está inscrito na CVM e pode oferecer serviços no mercado de capitais, tem que submeter o programa. Ah, mas Rogério, questionário, eu sei. Toda reunião de CREA a gente passa por análise de questionário. Cada vez que vai fazer um relato de revisão, a gente passa pelo questionário. Mas aí o João anunciando, o sistema vai ajudar, vai melhorar, vai mexer e assim por diante. Certo? Então, assim, ó, temos a oportunidade única de termos um programa que a gente tem uma atuação, uma participação extremamente ativa, extremamente positiva, né? Então vamos fazer esse exercício em plenitude. Ah, mas o SQM 1 e 2 veio para bagunçar a vida. Veio. Faz parte. De tempo em tempo tem normas que quebram paradigmas. Não foi assim a vida inteira. O João mesmo falou ali, mas eram 11 normas, 14 normas, agora são 37. Certo? O mundo do corporativo, o mundo dos negócios, ele está globalizado, consequentemente, ele está mais complexo. Então, vamos pensar, buscar a melhor possibilidade que uma revisão faz. Tem ferramentas hoje, tem sistemas de auditorias feitos por empresas especializadas que vendem isso no mercado. Tem bons sistemas por aí. Esses sistemas já têm módulos de qualidade dentro deles. Certo? O investimento hoje é acessível, é possível. Claro, tem uma dose de investimento necessário, de sacrifício, mas o investimento é acessível. Ele bem aplicado, ele ajuda, simplifica e racionaliza trabalhos. Certo? Então, assim, é uma jornada difícil, entendeu? Mas, assim, nós temos que lembrar também
Gente, isso aqui vem lá de 2022. Na realidade, foi em final de 21 que saiu a primeira exigência para final de 22. Nós estamos quase no meio de 26. Então, para a gente sair daquele círculo vicioso, assim, de que, mas o programa, não sei o quê, sabe assim, ó, o tempo passou. Tem alternativas no mercado, tem entidades que fazem treinamento. Eu convido a todo mundo. Sabe qual é uma conclusão objetiva que se enxerga claramente lá no CRE, certo? Que as empresas que fizeram o curso do SQM do Ibracon ano passado, e que esse ano e que no ano seguinte foram submetidas ou a revisão ou a fazer revisão, o produto final do trabalho está melhor. O treinamento do ano passado, ele foi espetacular. E eu não dei nenhum módulo, tá? Então não tô fazendo elogio a coisa nenhuma, tá? As instrutoras eram profissionais, lideranças de empresas que vivem no dia a dia. É o que vai acontecer de novo agora. Então, assim, ó, corram lá, acaba aqui, entra no site do Ibracon, se inscreve lá no curso do SQM 1, Causas Reais e Teoria Aplicada, nos dias 22, 23 e 24 de abril. E já aproveita e não perde o embalo de positivo, de otimismo, e já se inscreve também lá no curso do SQM 2, Formação de Revisores de Qualidade, 27 e 29 de abril. São 3 horas por noite, gente. Ali, noite e final de dia ali, né? Certo? Que eu nem sei se vai ser o mesmo horário, mas eu estou dizendo que é, tá? Certo? Então, assim, ó, vamos lá. Tem desafio? Tem. É muito desafio? Mas assim, ó, vamos transitar, vamos interagir com as entidades, tá? Porque elas podem sim colaborar muito e estão colaborando. A Shirley mostrou aí toda a evolução só do SQM2. Agora, assim, ó, de novo, entra lá no site do Ibracon, desenvolvimento profissional. Vai cair o queixo de todo mundo do que tem de coisa boa lá. Tá? Então, assim, ó, e tu te associa, vou fazer uma fofoca aqui, tá? Tu te associa e parte do valor anual que tu paga de associação, ele reverte no valor que já é menor para quem é associado fazer os treinamentos. Tá? Dependendo do caso, se não me engano, dá 50% de uso do valor anual que tu pagou para poder usar de ticket para fazer inscrição com valor. O associado tem valor, tem desconto diferenciado. Então, assim, ó, é complexo? Mas o mundo está complexo. Entendeu? A China está dizendo ali, e ela falou bem claro, gente, vai vir mais coisa por aí. Em nenhum cenário tem menos coisa por aí. Em todos tem mais exigência, mais regulação, mais isso e mais aquilo. Então, enquanto profissão, enquanto sócios, lideranças, gerentes de empresas de auditoria, que vão continuar fazendo isso, então, assim, ó, vamos realmente em busca de fazer mais, fazer melhor, fazer bem feito, né? Sabendo que tem dor sim. Quem disser que não tem dor, né? Tem dor de tempo de trabalho, de investimento, de conhecimento, de ficar mexendo coisas que, né? Gerenciamento, não é mais controle de qualidade, é gerenciamento, tá? Muda conceito, nós somos auditores, entendeu? Mas o que importa é o seguinte, tem oferta no mercado, vindo especialmente das nossas entidades, para suprir e para ajudar neste período de transição. Nós vamos conseguir, ao final desse período de transição, de implantação, de análise, etc., nós vamos sair melhor, mais forte, fazendo um trabalho melhor e atendendo não só a norma, mas como aquilo que a sociedade civil brasileira e mundial espera de um auditor. Ser um instrumento, sim, né, de que faça uma asseguração razoável, de forma adequada, para minimizar e mitigar os riscos que tem por aí neste mundão cada vez mais complexo e regulado. De minha parte era isso, fico à disposição. Beijo e abraço para todo mundo. Muito obrigada, excelente, Roquembar. Você sempre, bom, primeiro, obviamente, eu acho que você trouxe muito essa importância de enfrentarmos a realidade como ela é, né? Então, de fato, o ambiente ele se torna cada vez mais exigente em relação aos auditores, às firmas de auditoria, e o sistema de gestão de qualidade ele surge exatamente para mostrar que, embora sejamos uma profissão autorrevisada, autorregulada, como mencionado pelo João, mas nós mantemos essa régua, ela é alta, ela é uma régua elevada. Então, aqui já deixando os nossos agradecimentos por esses seus comentários, e em especial pela propaganda em relação ao nosso treinamento e a nossa jornada aqui de desenvolvimento profissional, que é o compromisso do Instituto, né? Mas aqui,
Já aproveitando, nós temos 5 minutinhos ainda e já tem algumas perguntas da nossa audiência e que eu gostaria aqui de já passar para vocês aí responderem e complementarem, né? Então, uma das perguntas aqui, ela diz respeito, e eu acho que o João já endereçou essa pergunta, João, mas se vai haver uma revisão da norma de revisão de pares. Então, se vocês puderem comentar aqui, eu sei que já foi comentado, mas eu acho que ainda ficou alguma dúvida, mas talvez João e Huckenbach trazer um pouco da agenda do CFC, aí, da agenda conjunta do CFC, juntamente com a CVM, né, em relação a esse tema. Por favor. Posso responder, Huckenbach? Claro. Na programação da área técnica do CFC, tem sim a previsão de revisão da norma 2026, para valer para 2027. Então, são os ajustes normais que vêm aí da nova regulação, fora questões de agilização do processo do sistema que eu já falei, mas ajuste na norma vai ter sim tem a previsão de revisão e uma nova, com novos pontos aqui, tá? A resposta é sim. Perfeito. Huckenbach, se você puder, também chegou uma pergunta aqui, quais seriam as práticas de monitoramento contínuo que você, obviamente, na sua experiência com o processo de revisão aí de pares, que você considera que seriam mais eficazes? E aqui só já dando uma contribuição aqui, hoje nós não estamos mais tratando as firmas de auditoria de pequeno e médio porte, mas sim já tivemos aqui uma correção, nós estamos tratando como sendo firmas de menor porte. Então, essa é a linguagem que nós vamos implementar a partir de agora. Então, já peguei aqui o nosso diretor das firmas de auditoria de menor porte agora. Nós estamos eliminando a expressão pequeno e médio porte, mas o que seria, Huckenbach, um monitoramento contínuo que você aí, com essa visão de revisor, você entende que seria eficaz? Essa é uma das perguntas que nós recebemos aqui da nossa audiência. Me parece que assim, o grande desafio é levar a questão, o assunto, o detalhamento, o treinamento, a capacitação do SQM1, mas especialmente do SQM2, para toda a firma. Envolver todo mundo, gente. Foi-se o tempo que tu nomeava lá alguém que botava uma estrela no peito de xerife e dizendo eu sou o cara da qualidade dentro da empresa. Tá? Quer dizer, porque isso tem que estar no trabalho, tem que estar no dia a dia, tem que estar lá na execução, no planejamento da auditoria, certo? Nas entregas, nas discussões de governança, enfim, faz todo um roteiro. Então, o que eu digo assim, acho que colocar o maior número de pessoas, especialmente as de liderança, nos treinamentos, acho que isso é um item importante, monitorar esse treinamento, monitorar o acompanhamento no dia a dia das coisas, certo? Não dá para a firma simplesmente pegar, especialmente, como é que é, as de menor porte, né? Não dá para pegar as de menor porte e dizer, mas paciência, a gente tem que trabalhar. É verdade que a gente tem que trabalhar, mas o que nós estamos falando é que ao acompanharmos, nos capacitarmos, treinarmos e adquirirmos e aplicarmos ferramentas de gestão de qualidade que estão postas aí no mercado, a gente consegue romper a barreira, que é difícil, não é fácil, mas que é difícil, de deixar esse assunto, deixar de ser para alguns poucos e passar a ser de todos dentro da firma, especialmente nas de menor porte. Estou olhando aqui para não falar errado, certo? Tá? Então, eu acho que fundamentalmente é isso. Não adianta deixar na mão de um, não adianta deixar, sabe, como se for uma coisa de cortes específicos. Isso tem que andar o ano todo. Então, para isso, quanto mais gente conhecer, quanto mais gente capacitar, melhor e menos difícil vai se fazer. Muito obrigada, Rogério. Bom, a gente, infelizmente, é um tema maravilhoso, a gente poderia ficar aqui, acho que o dia todo, né, João, Rogério, falando sobre esse tema, é um tema que nós temos, obviamente, muito carinho por ele, mas, infelizmente, em respeito à agenda que ainda também continua ainda uma agenda aí dos nossos profissionais, que ainda continuam aí com todos os trabalhos, a gente tem que encerrar aqui. Mas eu gostaria de já aqui agradecer
agradecer imensamente ao João Castilho, ao Rogério, pela profundidade, mesmo com o tempo muito apertado, pela profundidade das contribuições aqui, e a todos também, a todos que estiveram presentes conosco. Eu acho que a importância e o papel do IBRACON é exatamente trazer esses temas ao debate, né, trazer a participação do regulador, né, sempre conosco aqui, como o João colocou, todos nós temos um trabalho voluntário, né, em prol da profissão e a melhoria da qualidade dos nossos profissionais de auditoria no Brasil. Então, já deixo aqui os nossos agradecimentos a todos que estiveram conosco e passo aqui para, talvez, um agradecimento aqui do João e do Hockenbach, e depois a nossa querida Ana para fazer o encerramento aqui. Obrigado, Shirley. Queria agradecer aqui a participação do IBRACON, a colaboração de sempre, de todos aqui, do Rogério, na condução do CREM todo esse tempo. A Ana Paula que vai dar um recado final, mas essa parceria CFC e IBRACON, ela é super importante. O IBRACON, esse braço técnico da auditoria, que tem feito esse trabalho super relevante para a profissão. E para todos que estão participando, reforçar o nosso compromisso do CFC. O compromisso é com os nossos associados, com as firmas de auditoria, e nós estamos à disposição de vocês, eu, João, à disposição de vocês, faço questão de ajudar, o que tiver a meu alcance, eu vou atender vocês e vou ajudar no que for necessário e no que eu puder, tá bom? Então, obrigado, um abraço a todos. Gente, só lembrando o seguinte, quem tiver sugestão em relação ao programa, da revisão dos pares, etc., cre@cfc.org.br, manda lá sugestão, pode mandar crítica também, tá? Mas de preferência acompanhada de uma sugestão de como é que resolve aquela crítica que está fazendo, tá? E pela atenção de todos, valeu, muito obrigado, é sempre bom estar aqui. Obrigada, Shirley, muito obrigada, Hockenbach, Castilho, um prazer ter vocês aqui falando desse assunto tão importante. Agradeço a todos que participaram aqui desse webinar. E para encerrar, eu vou dar aqui alguns recados institucionais do IBRACON, dizer que o nosso próximo evento é o Tech Summit, né, o já tradicional Tech Summit do IBRACON, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de maio. Então, aqui no chat tem o link, se inscrevam, participem. E a nossa 16ª conferência também, que já tem as inscrições aí, já estão abertas, vai acontecer no dia 2 e 3 de junho, também está aqui no chat o nosso link, entrem, façam a sua inscrição, participem, e os treinamentos ISQM1 e 2, que a Shirley comentou, a gente também colocou aqui no chat o cupom, o valor do desconto e também as inscrições, o link ali das inscrições, então entrem no nosso site, participem ali de todos os nossos eventos e treinamentos. Então, encerrando aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo webinar. Até logo!